Bem-vindos e bem-vindas à aula 2 da Jornada da Informática 2021. 3 dias de intenso conteúdo, intenso conhecimento que vai ajudar você a destravar de uma vez por todas na informática, no uso do computador, no uso do Windows, tá? Esse é o segundo dia. Ontem tivemos uma aula muito legal, tá? Uma aula que mexeu com a cabeça de muita gente aí. Aprendemos muita coisa boa, introdução à informática, o que é hardware, o que é software, Windows, né? Tivemos uma aula prática de Windows e muitas pessoas saíram com a cabeça fervilhando por causa de dois problemas, né? Primeiro por causa de duas fotos que eu mostrei lá, tá? Eu não vou nem mostrar aqui de novo, mas impressionou muita gente. Mas é a realidade, tá? Se você não assistiu a aula 1, daqui a pouco eu tenho um recado para você aí. E segundo, porque as pessoas saíram com isso em mente, e realmente é fato, tá? Se você não sabe informática, você tem um problema, independentemente se você está no mercado de trabalho ou se você já está aposentado, ou se você trabalha em casa, não trabalha fora, enfim, você tem um problema. Se você está no mercado de trabalho, é fato, o mercado de trabalho hoje exige, não é de hoje não, já faz tempo, tá? Exige informática, não é opcional, não é algo que você talvez tenha que aprender. Você tem que aprender agora, antes que o mercado expurgue você, ou a sua vaga seja atualizada, ou você perca, ou uma corrida pelo emprego, infelizmente, você vai ficar bem para trás, tá? Se você não trabalha fora, né, talvez é um dono de casa, trabalha em casa, trabalha bastante, eu sei disso, ou já é aposentado, você também precisa. Por quê? Porque você está dependente. Se você não sabe informática, você é dependente de alguém, tem que pedir a um filho, a um parente, a alguém, a um amigo para fazer as coisas para você que você não sabe fazer. E muitas vezes, eu sei como é isso, eu já vi, as pessoas não querem ensinar, ensinam de qualquer jeito, às vezes até uma certa humilhação, tá bom? Então isso tudo, só recapitulando, na aula passada, e aí já deixo o recado, tá? Se você caiu de paraquedas nessa aula número 2, pare agora e assista a aula número 1. Aqui embaixo vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir a aula número 1, tá? E recomendo fortemente que você assista primeiro aquela, depois que você terminar, você vem para a segunda e amanhã você vem para a terceira aula, tá bom? Ok? Até aqui? Porque toda a jornada foi pensada numa lógica, numa sequência, por isso é importante que você assista na sequência enquanto está disponível, tá? Lembrando que essas aulas não ficarão disponíveis por muito tempo, vou tirar as 3 do ar depois, e aí quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu. Por isso, eu recomendo que você compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa jornada, essas aulas no grupo do WhatsApp, tá? Vou até anotar aqui alguns recados, coisa rápida, já vamos iniciar daqui a pouco o nosso conteúdo. Hoje eu fiz uma colinha aqui e olha os recados, tá? Eu já vou copiar e colar aqui para adiantar a nossa vida. Primeiro recado, tá? Primeiro recado, entre no modo aula. João, o que é isso? Até ontem eu falei isso e vou repetir hoje. Foque nessa aula agora, tá? Vai ser uma aula um pouco longa, tá? Vai dar mais ou menos 1 hora. Foca nessa aula, depois você vai fazer outra coisa, então esquece o WhatsApp, esquece o Facebook, esquece o Instagram, esquece TV agora, esquece conversa paralela, procura aprender o máximo aqui. Daqui a pouco eu vou falar o que é que nós vamos aprender hoje nesta aula, tá bom? Outro recado aqui, algumas pessoas me perguntaram isso, tá? Se você está usando o celular, dá para assistir no celular, tá? Eu recomendo que você coloque o celular na horizontal, tá? Para você ter mais campo de visão. Mas dá sim para assistir pelo celular, se você não tem computador, tá? Obviamente, eu recomendo, né, que você, se você tiver acesso a um computador na casa de um parente, de um amigo, e puder usar ele depois, até para treinar o que você aprendeu aqui, vai ser muito bom, ok? Terceiro recado, já copiando aqui, compartilha essa jornada com outras pessoas, tá? Tá com 2 R's aqui. Então, manda lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para as pessoas assistirem. Mais um recado para vocês aí, e aí vou colocar logo os 2 aqui para a gente finalizar, são esses 2 aqui, e aí já vamos entrar no conteúdo dessa aula, tá? Já vou até diminuir minha imagem aqui, para ficar melhor para vocês aí, mais espaço na tela. Assista as aulas na sequência, como eu falei, elas ficaram gravadas por tempo limitado. Terminando as aulas, eu vou tirar do ar, então assista enquanto dá tempo. Se não viu a aula 1, pare agora, volte para a aula 1, assista e depois você vem para cá, tá? Lá vai ter o link também para a aula 2, tá bom? Ok? Amanhã a aula 3 e aí finalizamos e eu vou falar mais sobre a aula 3 no final desta aula, tá bom? Sem mais delongas, tá? Sem mais delongas, vou descer aqui e vou escrever para vocês o que é que você vai aprender hoje. Vamos aprender mais sobre o Windows, tá? Especificamente arquivos e pastas. Então hoje você vai aprender e entender melhor os conceitos de
tamanho de arquivo, kilobyte, megabyte, gigabyte e assim por diante. Algumas dicas bem legais aí de pastas. E vamos falar também sobre o Office, tá? Com 2 Fs, é assim mesmo que se escreve. E aí você vai lembrar que ontem, quando falamos, né, e mostramos aquelas vagas de emprego, a maioria delas exigia, além do Windows, conhecimento em Office. Então isso aqui é muito importante que você aprenda e que você entenda, tá? Especificamente hoje vamos falar sobre o famoso Word. Dicas bem legais, práticas, tá? A gente vai abrir o Word aqui na tela, eu vou mostrar para vocês algumas dicas aí bem legais que com certeza vai ajudar você a fazer. O que você vai aprender aqui sobre o Word, eu garanto a você, você vai conseguir fazer 90% daquilo que você precisa, tá bom? Obviamente não dá para falar tudo em uma aula, em 2 aulas, em 3 aulas, mas o que eu vou fazer aqui vai tirar você do zero ou até do nível iniciante e vai jogar você talvez no nível intermediário. Vamos lá, fica aí até o final que você vai ver isso aí, tá bom? Bem, sem mais delongas, preparei aqui alguns slides para vocês, tá? Vou colocar na tela aqui. PowerPoint, já adianto para vocês, o PowerPoint é um sistema do pacote Office. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Office. E esses slides aqui são bem legais, porque vai tirar a dúvida de muita gente, tá? Sobre unidades de medidas na informática. Muita gente fica perdida quando fala em gigabytes, em megabytes, e surge uma confusão danada, né? A pessoa pergunta, quantos gigabytes tem o seu computador? Quantos megabytes tem esse pendrive? E aí vira uma confusão. E confunde mais ainda quando se fala em internet. Qual a velocidade da sua internet? Aí o vendedor fala, essa internet aqui custa R$100 por mês e tem 300 megabits por segundo. E aí você fica na dúvida, é megabit ou é megabyte? Isso confunde, mas você vai ver que é mais simples do que parece. E peço que você preste bastante atenção que você vai... Nunca mais você vai confundir isso aqui, tá? Depois dessa aula. Vamos lá. Bem, tudo é um computador. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Se resume a 0 ou 1. O número 0 ou o número 1. Isso é o que se chama de bit, com B minúsculo, tá? B-I-T, bit. Bit é a principal ou a primeira unidade de medida em um computador. Isso é informação técnica. Por trás dos panos, nos bastidores do seu computador, tudo se resume a ou 0 ou 1. Que mais tecnicamente falando, é tem energia ou não tem energia, tá? Termos simples aí para vocês. Então, é óbvio que você não vê isso acontecendo. Isso acontece lá nas peças do seu computador, tá? Porém, quando você vai somando os bits, um conjunto de 8 bits forma um byte. Um byte ainda é uma unidade de medida muito pequena. Mas olha que legal, a diferença de um byte é que ele se escreve com B maiúsculo e Y. Então, 8 bits o seu computador considera como um byte, tá? E aí é que começa a acontecer a inteligência da coisa, tá? 1024 bytes, ou seja, quando você soma 1024 bytes, você tem 1 kilobyte. Então, aqui já é uma unidade de medida visível. Arquivos pequenos de texto costumam ter kilobytes, tá? Então, quando você fala 1 kilobyte, você vai entender que são 1024 bytes. 1024 kilobytes forma 1 megabyte, mega com M, megabyte. 1024 megabytes forma 1 gigabyte. Simples assim, tá? 1024 gigabytes forma 1 terabyte. E depois, será que tem? Tem. 1024 terabytes forma 1 petabyte, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde você encontra gigabyte, onde você encontra megabyte, só para você ter uma visão geral disso aí. Mas a primeira coisa que você tem que entender é isso, tá? O somatório sempre de 1024 e 1024 vai trazendo uma nova unidade de medida, tá? Jean, quanto é que se usa num pendrive? Vou falar daqui a pouco. No HD, memória RAM e assim por diante, tá bom? Então essa tabela aqui é o básico das unidades de medida. E aí você já vai entender o seguinte, na prática, na vida real, kilobyte é geralmente a menor unidade que você vai usar. Jean, mas você falou que o bit era menor. Sim, o bit é o menor para o computador. Mas para você não mexe com bit, você não trabalha com bit na vida real. Você, ser humano, a menor que você vai ver no seu computador é bytes, raríssimas vezes, e kilobytes, que é o padrão, tá? Então quando você vê um arquivo muito pequeno no seu computador, muito pequeno, você não vai conseguir vê-lo. Ele não é um arquivo técnico usado só pela máquina, mas que você consegue ver, ele vai ter 1 kilobyte, tá? Você vai ver basicamente em arquivo de texto, arquivo de bloco de notas, né? Vou mostrar para vocês um exemplo, vou até minimizar aqui, vou minimizar aqui de novo, vou abrir essa pasta que até criamos ontem, né, na aula 1, só para você ter uma ideia, ó, esse arquivo, chamado Jornada Aula 1, que foi usado ontem na nossa aula, ele tem, olha o tamanho dele aqui, ó,
1 KB. Se o seu computador não aparece essa coluna que mostra o tamanho, olha o mouse piscando, eu vou ensinar para você daqui a pouco como é que faz para mostrar, tá? 1 KB, K de quilo, B maiúsculo de byte, tá? É justamente o que nós vimos aqui, ó, 1 kilobyte, ok? E esse é um arquivo muito pequeno, com pouquíssimo texto, tá? Que nós escrevemos ontem. Nem é um arquivo do Word, é um arquivo do bloco de notas, ok? Voltando aqui, megabyte, você já aprendeu, o conjunto de 1024 kilobytes forma 1 megabyte, ok? Megabyte, ou a sigla MB, é mais comum no uso diário. Você vai ver basicamente em arquivos do Word, Excel, PowerPoint, fotos. Então, uma foto, geralmente, ela não tem kilobytes, ela vai ter 1 megabyte, 2 megabytes, 3, 10 megabytes. Então, megabyte é a unidade mais comum desse tipo de arquivo, ok? Por sua vez, o gigabyte, que você já consegue ver que é uma unidade de medida maior, já são arquivos maiores, em questão de tamanho, de espaço que toma no seu disco, é uma unidade para arquivos grandes. Você vai ver basicamente em arquivos de vídeos longos, como filmes, e instaladores de softwares ou programas, tá? Então, raramente você vai ver um arquivo de texto que tenha gigabyte, mas assim como raramente você vai ver um arquivo de filme que tenha kilobytes, é quase impossível, porque são arquivos grandes que tomam mais espaço, então a medida é gigabyte, tá bom? Ou instaladores de programas, como você viu aqui, você baixou um programa para instalar, geralmente esse programa vai ter gigabyte. Já quer dizer que não pode existir um programa com megabytes? Pode. Você está falando aqui numa certa regra, um certo padrão, é óbvio que existem exceções, tá? Nesse cenário, o terabyte, que aí sim já é uma unidade muito grande, é uma unidade para discos rígidos de computadores. É um tamanho muito grande. Então, quando você ouvir falar em terabyte, tanto que é raro, muitos de vocês aí talvez nunca tenham nem sequer ouvido falar que existia essa unidade, terabyte. Até peço a você, coloca aí nos comentários, tá? Se você já ouviu falar, coloca sim. Se você não ouviu falar, coloca não aí nos comentários. Só para eu ter uma visão geral aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. E olha que coisa interessante, tá? Para usuários domésticos, que é a maioria das pessoas, tá, que não trabalham com tecnologia, mas que usam a tecnologia para o seu trabalho, não trabalha com o computador, mas usam o computador no seu trabalho, ou seja, não é um técnico de TI, um analista de TI, mas é uma pessoa que usa o computador no seu dia a dia para uso doméstico ou para o seu trabalho que não é voltado para a área, tá? Você nunca verá um arquivo com 1 terabyte de tamanho, a maioria das pessoas nunca sequer vai ver. Porém, no mundo corporativo, pessoas que trabalham com TI, isso aqui é muito comum, inclusive, tá? Então, você só verá em discos rígidos HDs de computadores. Então, isso significa que, quando você for comprar um computador, provavelmente o vendedor vai dizer, ó, esse HD desse computador tem capacidade para armazenar 1 terabyte, 2 terabytes ou até mais, tá? Veja, capacidade para armazenar. Não quer dizer que dentro do HD existe um arquivo com 1 terabyte, quer dizer que ele cabe 1 terabyte. Não necessariamente ele vai ser maior em tamanho físico, tá? Se você olhar um HD de 500 gigabytes e um HD de 1 terabyte, eles têm o mesmo tamanho, fisicamente, olhando para ele. Porém, a tecnologia dentro possibilita que você armazene até 1 terabyte, ok? Bem, nesse cenário, tá, com isso em mente, agora falamos de uma unidade de medida muito mais difícil de se encontrar, que é o petabyte. 1024 terabytes forma 1 petabyte. Essa daqui é difícil até no mundo corporativo. É uma unidade para discos rígidos de computadores empresariais. Lembra dos servidores que falamos ontem? Quem assistiu a aula ontem, lembra. Mostrei até uma foto para vocês aí. Pois bem, é um tamanho absurdamente grande. Para usuários domésticos, você nunca verá um arquivo com petabyte de tamanho. Também dificilmente você vai encontrar um computador doméstico com um HD que caiba 1 petabyte. Dificilmente, assim. É muito raro isso acontecer, tá? Raríssimo, inclusive. Mas como a tecnologia muda muito rápido, né? As coisas evoluem muito rápido, pode ser que isso daqui a pouco tempo se torne comum no mundo doméstico. No mundo corporativo, ainda é algo incomum, mas já dá para encontrar computadores, supercomputadores, servidores que trabalham na casa do petabyte, ok? Bem, informação muito relevante para vocês agora. Trazendo para a sua realidade, para que você visione e consiga, né, ter a referência de tudo isso que nós falamos aqui. Olha que legal, tá? Olha que coisa interessante. Um CD cabe 700 megabytes. Então agora você já começa a pegar a teoria e trazer para a sua prática, tá bom? Um CD cabe 700 megabytes.
Existe até alguns CDs, nem sei se existe mais, tá? Antigamente existia, até porque o CD tá caindo em desuso, né? Se não já caiu em desuso. Mas existiam alguns CDs que você conseguia gravar ele em duas camadas, era chamado CD de dupla camada. Aí ele até conseguia passar, tá bom? Mas isso é algo que era usado muito no passado. Um DVD cabe gigabytes, então o DVD normal já vai na casa do gigabyte, 4.7 gigabytes, é o padrão, tá bom? Um pendrive, em geral, cabe de 2 até 256 gigabytes, tá? Existem raras exceções com pendrive com capacidade maior do que isso. Então, aí você já começa a ter uma referência, tá? Um cartão de memória cabe, semelhante a um pendrive, na casa de 2 a 256 gigabytes. Um disco rígido, que é uma peça que está dentro do seu computador, ele já começa a trabalhar na casa até dos terabytes. Existem HDs, computadores que vêm com HD, até 14 terabytes, ok? Então aqui você consegue ter uma visão prática, uma referência da coisa. Até aqui tudo bem? Bem, vamos lá, prosseguindo. Agora olha esse exercício aí que eu vou fazer com vocês, tá? E aí eu quero que você responda aí nos comentários, ou, se você não conseguir responder rápido, pensa um pouquinho, assiste essa aula de novo depois que terminar aqui para você conseguir entender a lógica, tá bom? 10 fotos de 2 megabytes cada foto, tá? Dá um total de quanto? 10 fotos de 2 megabytes vai dar 20 megabytes. Concorda comigo ou não? Cabem em um pendrive de 1 gigabyte? Olha a pergunta. Sim ou não? A resposta é, acertou, quem falou? Sim. Porque um pendrive de 1 gigabyte significa que ele cabe 1024 megabytes. Portanto, 20 megabytes, que são 10 fotos de 2 megabytes, cabem em um pendrive tranquilamente de 1024 megabytes. E aí, olha a outra pergunta, essa é mais difícil, hein? Quanto espaço sobra no pendrive, depois que eu colocar as 20 fotos, para uso posterior? O pendrive tem 1 gigabyte. Eu coloquei 20 megabytes. Quanto é que sobrou? Pensa um pouquinho aí. Não vou poder esperar muito, tá? Acertou quem falou que sobra 1004 megabytes. Porque 20 megabytes eu já ocupei com as fotos. Ok até aqui? Olha essa outra pergunta, hein? Essa aqui é difícil, hein? Mais difícil ainda. Um arquivo com 800 gigabytes. Olha só, gigabytes agora. Cabe em um HD, um disco rígido com 1 terabyte, sim ou não? Agora ficou mais fácil. Eu falei que era mais difícil, mas essa aqui é até mais fácil. Acertou? Coloca nos comentários aí, ó. Eu quero ver. Acertou? Quem falou? Sim, é óbvio que cabe. Por que, Jean? Olha só, 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Qual o tamanho do arquivo? 800 gigabytes. Então cabe sim e ainda sobra. Eu acho que é a próxima pergunta. Ó. Quanto espaço sobra? Aí ficou fácil, né? Se eu tenho 1024 GB, ocupei com um arquivo de 800 GB, sobrou quanto? Matemática simples, sobrou 224 gigabytes, ok? Com isso aqui em mente, você vai conseguir agora, tá? Por isso que eu digo, tudo bem, para quem está iniciando, isso aqui você vai ter que rever isso aqui algumas vezes. Por isso que a aula vai ficar gravada, assiste e reassiste, até você pegar essa lógica aqui. Com isso em mente, você nunca mais na sua vida vai confundir. Quando alguém falar em pendrive, você já vai referenciar. Pendrive, então, eu estou trabalhando aqui com gigabytes. HD, opa, pode ser 1 tera. Um arquivo de foto geralmente em megabytes. Então você já vai começar a referenciar, ok? Seguindo aqui, agora isso aqui, meu amigo, vai pegar muita gente de surpresa. Por outro lado, vai ajudar muita gente a nunca mais confundir quando for contratar um plano de internet, seja no celular, seja para sua casa. Não confunda gigabyte com gigabit por segundo. Jean, agora complicou tudo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, não confunda gigabyte, olha a forma que está escrito, B maiúsculo, Y, com gigabit, B minúsculo, T, por segundo. Então já é uma frase, não é uma palavra, né? Jean, qual que é a diferença? Gigabyte, você já viu, é a unidade de tamanho, espaço, ok? Gigabit por segundo, olha a sigla aqui qual que é, vou colocar o mouse aqui, ó, GBps, é a unidade de velocidade de internet ou de rede, correto? Por isso que se coloca o por segundo depois. Então você já deve ter concluído que obviamente existe kilobit por segundo. Não tem um kilobyte que é espaço? Então existe o kilobit por segundo. Megabit por segundo
terabit por segundo e assim por diante, tá? Quanto maior for, ou seja, o K é menor que o M é maior que o K, o G é maior que o M, igualzinho você aprendeu com relação ao espaço. Então, quando o seu vendedor, né, o consultor, ou você entrou no site aí para ver velocidade de internet, LiveTeam, Vivo, BrisaNet, a própria NET, né, claro, enfim, seja lá qual for a operadora, tá? Seja lá qual for que você usa aí na sua região. E você vê lá, essa internet é de 200 mega, geralmente eles abreviam, né, coloca só mega. Aí você vai pensar, mega? É uma abreviação. Ah, o professor João falou, é megabit por segundo. Ah, é bom? É, óbvio que é bom. Opa, mas essa outra aqui é 1 giga. Opa, giga é maior que mega, então essa aqui é mais rápido. Tranquilo até aqui? Isso aqui vai ajudar muito você, hein? Da mesma forma, plano de celular, né? Ó, esse seu plano tem direito a trafegar, geralmente eles falam isso, né? Trafegar 10 GB. Opa, como assim 10 GB? Não é a velocidade com relação ao celular. Com relação ao celular é a quantidade de dados que trafega. Eles cobram pela quantidade de dados. Então ele te dá um plano com 10 GB, ele vai ter um contador lá, vendo quanto você trouxe da internet, quanto foi para lá. Quanto trouxe, quanto foi. Geralmente é só quanto traz, né? É só o download que eles cobram. Então chegou 10 GB, se baixou da internet 10 GB no longo de um mês, o seu plano foi 100% ocupado. Um exemplo, né? Dependendo do plano. Então, por isso que esse jogo é importante você entender de byte como espaço, de gigabit ou megabit por segundo como velocidade, ok? Bem, sendo assim, terminamos aqui o nosso slide da questão dos megabytes, kilobytes. Vou mostrar para você aqui na tela, só para você ter uma visão, né? Vou abrir aqui um navegador e vou mostrar aqui, vou acessar uma operadora de internet, só para você ver isso que eu estou falando na prática, tá? Vou acessar aqui a Vivo. Bem, não sou patrocinado pela Vivo nem nada disso, então vou pegar só como exemplo aqui. Vamos ver aqui, na verdade vou digitar aqui Vivo Internet, só para ir direto para o link certo. Vou clicar aqui nesse primeiro link, tá? E vamos ver os planos de internet aqui da Vivo, só para você visionar isso que eu estou falando para vocês. Ok, já abriu aqui, tá vendo? Ó, são os planos, né? Aqui embaixo, olha como ele abrevia, ó, 200 mega, 300 mega, 600 mega. Só pelo preço você já começa a ver que um é mais rápido que a outra, né? Mas esse mega aqui é megabyte de espaço ou é megabit por segundo de velocidade? O que é que você acha? Acertou quem falou megabit por segundo, que é velocidade, tá? Então a velocidade dessa internet é 200 megabits por segundo, tá? Aqui embaixo, ó, olha que legal, aqui embaixo, ó, dá pra ver? Dá, né? Vou até dar um zoom aí, ó. Aqui embaixo, foi muito zoom, ele coloca o BPS, megabit por segundo, download, ou seja, você vai conseguir baixar, acessar a internet, baixar conteúdo de site, baixar programas, baixar arquivos nessa velocidade de 200 megabits por segundo. Upload é subir, tirar do seu computador e subir. Ah, quero mandar uma foto pelo WhatsApp, quero mandar um vídeo pelo WhatsApp. Aí ele limita a velocidade a 100 megabits por segundo, que é rápido, tá? Não é lento não, isso aqui dá para você usar tranquilo, a maioria das pessoas, tá? Legal? Então você não vai sofrer mais quando for contratar um link de internet. Vou abrir agora uma pasta aqui para a gente ver essa questão de espaço e aí já dando mais dicas de Windows aí para vocês. Vamos lá. Vou minimizar ali. Olha o mouse piscando, minimizar. Se você está guardando aí o Office, o Word, fica aí que daqui a pouco eu vou falar, tá? Só fechar essa parte aqui de arquivos e aí já vai começar sobre o Office e o Word. Eu sei que muito do que eu falei aqui é básico para alguns, para outros eu sei que não é. Tá tudo bem. O objetivo é nivelar conhecimento, é que todo mundo aprenda um pouquinho. Dei alguns insights aqui que eu sei que você não sabia, vou continuar dando, então fica aí até o final para você entender esse cenário aí e pegar insights legais, dicas legais que vai ajudar você a dominar o computador, tá? Bem, a pasta que eu vou abrir é essa daqui, ó. Essa daqui, documentos, arquivos diversos. É uma pasta que eu criei aqui e ela é bem usada no nosso curso completo de informática, tá? Quem é aluno do curso, não sei se é um aluno aí, se já assistiu essa aula, a gente usa bastante ela, tá? Olha que legal, eu tenho vários arquivos aqui, tá bom? Primeiro passo que eu recomendo para que você consiga ter uma visão melhor dos tamanhos dos arquivos é você vir aqui em cima, ó, olha o mouse piscando. Agora acompanha aqui com calma o mouse, tá? Lembra que eu falei? É aula mesmo, tá? É conteúdo denso, por isso que eu disse, entra no modo aula. Tava pensando que ia ser videozinho, é aula mesmo, então aproveita aí, ó. Clica lá no exibir, tá? Inclusive, aula que você não vê em qualquer curso de informática, pago. Aqui você vê de graça, tá bom? Ok? Vamos lá. Clica lá naquele exibir ali em cima, ó.
e vem aqui e coloca detalhes, tá vendo? Olha o mouse piscando, detalhes. Olha que legal. Já apareceu uma coluna aqui com o nome tamanho. Já não está aparecendo para mim. Eu fui lá no exibir, tem que clicar no exibir, tá? Porque quando você clica em início, não aparece essa opção detalhes, tem que ser em exibir. Fui lá em detalhes e não apareceu o tamanho. Se não estiver aparecendo para você, você vai clicar com o botão direito do mouse. Lembra do botão direito? Aprendemos ontem. O botão direito mostra opções. E aqui você vai ter que marcar essa caixinha tamanho. Se eu desmarcar, ela some. Botão direito em cima de qualquer uma das colunas aqui, ó. Em cima do nome, em cima da data. Não pode ser fora, em qualquer lugar branco aqui, ó. Tem que ser em cima das colunas. Botão direito e aí você marca tamanho. Vou dar um zoom aí para vocês verem. Ok? Marcou o tamanho, ele vai mostrar aqui o tamanho. E aí você já começa a ver uma coisa que é bem legal no Windows 10, ó. Ele coloca tudo em kbytes. Porém, os arquivos que são megabytes ou gigabytes, ele coloca aqui como, por exemplo, esse aqui de baixo, ó. 1.826.607 KB. Jean, eu tenho que fazer conta de cabeça, pegar um calculador e ver quanto isso aqui é em gigabyte? Bem, só de olho, quando você vê que é 1 milhão de kbytes, com a prática você já começa a ver, opa, 1 milhão é gigabytes. Gigabytes. Não sei exatamente quanto, mas é gigabytes. 1000, se fosse tipo 826 mil, opa, 1000 é megabytes. Correto? Lembra? Não é 1024? Então você não precisa fazer uma conta 100% exata. Conta de padaria você já tem uma visão. Obviamente com a prática, tá? Isso aqui é com a prática. Mas, se você selecionar o arquivo, que ele fica azulzinho aqui, e você olhar aqui para baixo, olha o mouse piscando, olha que legal, 1,74 gigabytes. Você já aprendeu que isso aqui é um arquivo de foto? É muito raro uma foto ter isso. Pode até ser que tenha, mas é raro. É um arquivo de texto? Não. Nesse caso é um arquivo .rar, é um arquivo compactado. Então, seleciona o arquivo, olha aqui embaixo, olha ali para você ter uma visão, ou clica com o botão direito do mouse em cima do arquivo agora, vem até propriedades, e aí você tem aqui o tamanho em gigabytes, tá bom? Ele tem tanto em gigabytes como em bytes. Olha só, 1.870, aqui é bilhão, né? 1.870.445.460 bytes. É coisa do Windows, a gente coloca aqui bem detalhado para você, ok? Bem, e aqui você tem diversos tipos de arquivo. Olha esse arquivo de texto aqui do Word. Megabytes aqui embaixo, olha aqui para baixo, tá vendo? Lembra que eu falei? Geralmente megabytes é arquivo de texto do Word, é foto. Olha esse outro aqui, que é uma foto da praia, esse aqui de baixo, ó. Megabytes, 1,94 aqui embaixo, olha o mouse piscando, tá vendo? Vem aqui embaixo perto do botão iniciar, 1,94 megabytes. Vamos ver esse outro aqui que é um vídeo, tá? Vídeo da natureza, .mp4, 114, já é mais de uma centena de megabytes, tá? Então aqui você já começa a ter uma noção de como os tamanhos se relacionam com o tipo de arquivo, tá? Ok até aqui? Conhecimento básico que vai ajudar você a não cair mais em pegadinha com relação ao tamanho de arquivo. Aí você já vai saber, ó, a pessoa tem um arquivo no seu trabalho, ela fala assim, olha, eu tenho um arquivo aqui e eu quero te mandar esse arquivo para você pegar aí no seu computador ou se você está em home office na sua casa, aí você pergunta, mas qual é o tamanho do arquivo? Se a pessoa perguntar para você, você já vai saber porque aprendeu aqui. Espero que a pessoa lá saiba também. Aí ela vai dizer, ah, eu sei, o meu arquivo tem 1,74 gigabytes. Opa, aí agora você vai ter que pensar, como ele vai me mandar esse arquivo? Porque é um arquivo grande, 1,74 gigabytes. Aí quando você vai ver o WhatsApp, eles não permitem mandar arquivos de gigabytes, não permitem, é proibido. Eles têm um limite de tamanho, se não me engano, são 100 megabytes. Então jamais você vai conseguir mandar pelo WhatsApp. Por e-mail também não permite. A maioria dos e-mails institucionais de empresas tem um limite. Alguns são de 20 megabytes, outros de 30, de 100. O Gmail também tem um limite. Nunca chega em gigabyte. Então você vai ter que pensar numa solução. Às vezes é o seu chefe que está dizendo, ó, pensa aí na solução. Eu quero te mandar esse arquivo e me diz aí como é que eu faço. E aí você vai pensar, opa, calma aí. Gigabyte, ou ele vai usar o Google Drive, ou o OneDrive. A gente fala sobre isso no nosso curso, né? Não vai dar para falar aqui, infelizmente. Ou num pendrive. Você vai dizer, ó, esse arquivo só num pendrive. Ou num DVD, que é raro hoje em dia, né? O pendrive talvez fosse a melhor solução se você estivesse perto, mas o Google Drive, o OneDrive resolveria essa questão aí, tá bom? Então, ter a visão de tamanho ajuda você a encontrar soluções, ok? Quem nunca se pegou nessa situação de tentar mandar um vídeo pelo WhatsApp e o WhatsApp dizer assim, ó, o tamanho do arquivo não é suportado. Não dá para mandar porque o arquivo é muito grande, porque bateu no limite ali, se eu não me engano, de 100 megabytes
que o WhatsApp deixa você colocar um arquivo lá, ok? E aí você vai ter que pensar numa solução. Recomendo fortemente que você pense sobre Google Drive, pense sobre OneDrive também, ok? Bem, sendo assim, agora vou minimizar aqui, vou até fechar, não vamos mais usar isso aqui. Agora sim, tá? Quem esperou até agora para falar sobre Office e Word, vou passar dicas para vocês aqui valiosíssimas, tá? Lembra das vagas que a gente viu ontem? A maioria exige Office, Word, Excel, PowerPoint. Já não trabalho, sou aposentado. Você vai precisar usar o Word para fazer uma carta, para fazer um documento, para fazer um currículo ou para fazer um contrato, ok? Então as dicas que eu vou mandar para você aqui são bem legais, tá? Vou tomar uma água aqui, enquanto isso, coloca aí nos comentários o que você está achando até agora. Jean, estou entendendo. Ou Jean, estou entendendo mais ou menos. Ou não estou entendendo nada. Coloca aí só para eu ter uma visão e conseguir sentir melhor essa experiência de vocês aí. Bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o site oficial do Office, Microsoft Office. Lembrando que Office é um produto da mesma empresa que fabrica o Windows. Microsoft é a empresa que é dona do Windows, é dona do Office e é dona de outros sistemas, como o sistema de e-mail, Hotmail, o antigo MSN e assim por diante, tá? Vamos lá. Vou digitar aqui no Google, acessei o Google, vou digitar Office, sempre com 2 Fs, tá? Office. Jean, o que é Office? Me explica. Calma que eu vou explicar para você daqui a pouco, tá? Microsoft Office, vou clicar aqui no link. Tem uma questão de marketing que agora eles estão chamando, né? O novo Office 365, que nem é tão novo assim, né? Já faz um tempinho, de Microsoft 365, tá? E já abriu aqui nos planos cobrando um valor. E aí eu já vou explicar para você, vou deixar aberto aí, já vou explicar para você uma coisa que muita gente não sabe, tá? Não existe Office gratuito. Não existe Office gratuito. Primeiro ponto. Até existe uma versão que é chamada Office Web, mas é uma versão limitada, não tem todos os recursos, não dá para fazer tudo. E como o nome já diz, você trabalha com ela na web, tá? E aí eu já explico para você o que é Office, afinal de contas, tá? Muita gente sabe, outras pessoas não sabem. Office é um pacote de softwares ou de programas que dentro dele tem o famoso Word, Excel, PowerPoint. Esse trio é o mais usado no dia a dia, em casa e nas empresas, tá? Então, hoje, em praticamente qualquer empresa do planeta Terra, eu não vou falar 100%, mas eu falo sem dúvida, 99% usa algum produto da Microsoft, tá? Word, Excel principalmente, PowerPoint, ok? Então, se você sabe bem, domina bem essa ferramenta que é o Office, você, em teoria, poderia trabalhar em qualquer empresa do mundo, porque é um produto internacional. Então, o Office é um pacote, é um software que você compra. Antigamente você comprava um CD, aí você instalava, colocava o CD no seu computador e instalava o Word, Excel, PowerPoint, OneNote e outros softwares que vêm dentro do Office, tá? Hoje é tudo online, você não compra mais CD. O Office 365, né, que é a versão mais nova, você contrata um plano anual e você paga anualmente ou mensalmente, você escolhe os planos aqui, tem vários planos, e aí você tem direito a baixar, instalar no seu computador, instalar no seu celular, e aí você vai usar, tá bom? Versão mais nova do Office é o Office 365. Jean, mas meu primo falou que tem um CD com Office. Meu sobrinho falou que tem um CD com Office. É óbvio que existem versões por aí que não são versões, não recomendo, não são versões oficiais, são versões piratas, né? Infelizmente a gente sabe que existe. Porque não é barato, tá? Deixa eu voltar aqui os preços, não é tão barato. Até porque acompanha o dólar, como o dólar tá alto, não tá tão barato. Isso aqui é por mês, tá? Por mês, ó. Isso aqui é por mês, esse valor. Então não é tão barato. Então eu sei que existe esse mercado e muitas pessoas têm no seu computador o Office, quando abre tem o Word, tem o Excel, tem um PowerPoint, e não sabe como é que chegou ali no seu computador. Às vezes alguém instalou, às vezes já comprou o computador usado, já veio, tá? Geralmente o computador novo, quando você compra, ele não vem com Office, tá? Ele vem com Windows, mas não tem um Office. Quando você vai ver, procurar aqui o Word, tá? Digitar aqui o Word, não aparece nada, não existe Word. Aí você fica pensando, meu Deus, cadê o Word? Veio com defeito. Não, quando você for comprar um computador novo, pergunta ao vendedor. Vem com Office? Geralmente não vem. Quando vem, costuma ser mais caro o computador. Não vem. Então você já tem que saber que você vai ter que adquirir o Office por fora para instalar no seu computador. Windows, Word, Excel. Jean, não quero pagar, quero usar uma versão gratuita. Então não existe versão gratuita do Office padrão
Existem algumas alternativas, uma delas é essa daqui, ó, que eu vou abrir para vocês aqui, não vou falar muito sobre ela, mas é bom que você saiba que existe, que é o chamado BR Office. BR Office, que não tem nada a ver com a Microsoft, tá? O LibreOffice, tá? Na verdade, LibreOffice, antigamente chamava BR Office. Vou abrir aqui só para vocês verem. É uma alternativa ao Office. Tem um software parecido com Excel, que se não me engano chama Calc. Tem um software parecido com o Word, parecido, mas é bem diferente, tem coisas diferentes. Os comandos são diferentes, as fórmulas são diferentes. Algumas empresas adotam isso aqui por causa do custo, né, que é gratuito. Isso aqui é gratuito, tá? Mas não é, saiba que não é igual ao Office, ao Excel, ao Word, não é igual, tá bom? Bem, sabendo disso, agora que você entendeu esse grande mistério aí da humanidade, o que é Office, sabendo disso, procura no seu computador, se você tem computador, obviamente, se tem instalado o Office. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no botão iniciar, você vai dar um clique com o botão esquerdo e você vai digitar. Só basta dar um clique, ele vai levantar o menu iniciar e você vai digitar Word, W-O-R-D. Se você tiver o Word instalado, ele vai aparecer ali em cima, tá vendo? Apareceu. Vou apagar e vou digitar Excel, E-X-C-E, Excel. Então se aparecer ali, é porque você tem ele instalado no seu computador. Se não aparecer, é porque você não tem. PowerPoint, P-O-W-E-R, PowerPoint, tá ali, ó. Tá instalado. Então, se tiver no seu computador, você vai ver aí, tá bom? E o tema de hoje, né? Amanhã nós vamos falar de Excel. Amanhã, volta aqui amanhã que eu vou mostrar para vocês que é possível aprender Excel em 20 minutos, mais ou menos, 20 minutos. Tudo o que você precisa, ou quase tudo, 99% do que você precisa no seu trabalho, em casa, fazer planilha, vou ensinar para vocês amanhã em cerca de 20 minutos, tá? Hoje é o Word. Tá aqui o Word na tela, vou dar algumas dicas, obviamente não vai dar para falar de tudo, senão a aula ia ficar gigantesca, nem daria numa aula só, teria que ser um curso, tá? No nosso curso completo em informática, tem várias aulas de Word, várias delas, ok? Mas aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, que com certeza vai ajudar você a sair do zero, se você está zerado, e a conseguir usar o Word, tá? Primeiramente você abre o Word, ele abre um documento em branco, tá? Uma folha em branco. Primeira coisa que eu recomendo é que você venha aqui em cima, nessas guias, tá vendo? Isso aqui são guias, ou alguns chamam de abas. Cada guia dessa tem algumas opções, tá? Por exemplo, página inicial é a principal delas, onde você tem as opções de texto, tipo da fonte. Já, o que é fonte? Fonte é a letra, o estilo da sua letra. Tipo da fonte, cor de preenchimento, alinhamento, tá tudo aqui em página inicial. Quando eu clico em outra guia, ele muda as opções embaixo. Inserir tabela, inserir formas, imagens, desenhar, design. Cada uma dessas guias tem as suas opções, tá? Primeira coisa é, vem aqui em Layout, clica, ele vai mostrar as opções. Certifique-se de que aqui em tamanho, quando você clica aqui ele vai mostrar as opções, esteja marcado como A4. Jean, por que A4? Porque é o papel mais padrão que se usa hoje para imprimir aquelas resmas de 500 folhas, padrão é A4. Se você trabalha com outro tipo de papel, você já aprende que é aqui que você muda, tá? Mas o padrãozão é A4. Então tá marcado como A4, o meu já tá, ele fica selecionado aqui, tá bom? Se você quiser aumentar ou diminuir o zoom, você segura a tecla Ctrl no seu teclado e gira o scroll do mouse, ó. Ctrl pressionado e giro, ó. Ele aumenta ou diminui o zoom, tá vendo? Se você quiser fazer no notebook, tá? Se você estiver usando notebook, basta você usar 2 dedos, aumenta, 2 dedos diminui, tá? No touchpad do seu notebook, ok? Aqui em cima, ainda na guia Layout, você tem a guia Orientação, tá vendo? A opção Orientação. Quando você clica aqui nessa setinha para baixo, tá? Você pode colocar como retrato, que é vertical, ou paisagem, que é horizontal. Vou clicar em paisagem, olha, colocou a folha na horizontal, ainda mantendo o tamanho A4, tá bom? O padrão aqui para texto é retrato. Parece simples, tá? Mas muita gente se perde nisso aqui. Outra coisa importante que eu quero que você aprenda é a usar essa régua que aparece aqui em cima, que se chama régua, tá vendo? Aqui em cima tem a régua na horizontal, aqui embaixo tem a régua na vertical. Isso só vai aparecer se você vier aqui, ó, em exibição, cadê? Exibir, tá? Exibir. Lembrando que eu estou usando o Office 365, que é a versão mais nova. O Office ele veio progredindo ao longo dos anos, tá? Evoluindo ao longo dos anos. Embora ele seja muito parecido, o que você está aprendendo aqui, você vai conseguir usar no Office 2016 e outras versões, tá? Mas o Office 365 é a mais nova, eu recomendo que vocês usem ela, porque tem mais recursos, tá? Embora o básico você consegue fazer aqui, tá bom? Bem, ou melhor, consegue fazer com esse e com versões anteriores, tá?
Em exibir, eu recomendo que você marque essa opção aqui, ó, régua, tá vendo? Se eu desmarcar, some a régua, se eu marcar, a régua aparece. Ok até aí? Jean, por que é legal ver a régua, tá? Por quê? Simples. Essa régua vai ajudar você a mexer no seu texto. Para isso, vamos inserir um texto aqui para que a gente possa ter uma noção, tá? Vou voltar ali para a guia página inicial, olha o mouse piscando, acompanha ali, tá? Cliquei, padrão, página inicial, ou guia, né? Não página, guia inicial do Word. Bem, vamos lá. Eu não vou digitar um texto aqui, eu vou pegar um texto qualquer aqui da internet, vou usar até um recurso que é bem usado aí, que é no Google, né? Vou digitar aqui Y, por exemplo. É um site que ele gera texto para você poder testar. Ok, Loren Y. Vou pegar aqui um texto que ele vai gerar para mim. Vou copiar esse texto aqui, correto? É um texto, esse site aqui ele é bom para você gerar texto para poder testar coisas, formatar coisas. É muito usado isso aqui, tá? Vou copiar e vou colar. Botão direito copiar, botão direito colar ou Ctrl C, Ctrl V, tá? Trouxe o texto para cá. Suponhamos que esse é o nosso texto que você digitou. Olha a régua ali em cima. Preste atenção, eu vou botar o mouse lá em cima. Isso aqui confunde muita gente, tá? Vou botar o mouse lá em cima. Ó, acompanha o mouse piscando ali, ó. Vou colocar até ele se tornar esse símbolo aqui, ó. Tudo no Office, seja no Word, seja no Excel que você vai ver amanhã. O ponteiro do mouse, ele se transforma dependendo do que você for fazer. Isso faz muita diferença, tá? Ele deixou de ser esse ponteiro com 1 aqui, ó. Ponteiro com 1 e se tornou essa seta aí com direção para a direita e para a esquerda, tá? Uma seta dupla. Vou clicar com o botão esquerdo, vou segurar e vou arrastar. Olha o que acontece no meu texto. Ó. Eu consigo aumentar ou diminuir o espaçamento do meu texto, tá vendo? Ó? Simples assim. Por isso que essa régua é legal. Aqui do lado esquerdo, olha o mouse lá piscando, ó, do mesmo jeito, tá? Agora o mouse tem que se tornar esse símbolo aí, ó. Aí você prende o botão esquerdo, mantém pressionado e arrasta. Tá vendo? Se o mouse estiver assim, não acontece nada, ó. Tem que estar daquele jeito ali, ó. Da mesma forma, na régua aqui da vertical. Se eu quiser subir o máximo aqui para pegar o máximo possível de espaço. Porém, aqui você tem que atentar ao seguinte, tá? Tanto na horizontal como na vertical, quando você for imprimir, se você tiver muito em cima aqui, como por exemplo assim, ó, a impressora vai cortar geralmente a primeira frase. Então, cuidado, não coloca no máximo, tá? Coloca geralmente aqui uma opção legal. Bem, então, régua você já aprendeu para que é que usa, tá? Formatação de texto. Suponhamos que eu quero... Ó, tá vendo esse parágrafo aqui? Isso aqui é um parágrafo. Veja que o texto não está alinhado. Vem aqui em página inicial, seleciona tudo, básico do Word, tá? Quando você for aplicar alguma coisa a um texto, você primeiro seleciona. Depois, com o trecho que você quer selecionado, você vem aqui, ó, em página inicial. Suponhamos que eu queira que todo o texto fique em negrito. Esse N aqui é de negrito. Clico, ficou tudo negrito. Vou clicar fora, ele deseleciona, né? Deseleciona, tira a seleção. Agora o texto ficou em negrito, mais escuro, tá? Jean, eu quero que fique em outra cor. Quero que esse texto fique vermelho. Você vem aqui nessa letra A, que é cor do texto, tem esse triângulo para baixo, essa setinha para baixo. Sempre que você vê isso, você vai ver que tem várias setinhas dessas em várias opções. Significa que dentro daquela opção, você tem sub-opções. Nesse A, por exemplo, se eu clicar, as sub-opções são as cores. Eu vou escolher uma cor aqui, por exemplo, vermelho. Cliquei aqui em vermelho, todo o texto ficou vermelho, ok? Ok até aqui? Jean, quero fazer um alinhamento, né? O texto não está muito alinhado aqui no final, tá vendo? Ele não está alinhado. Eu quero alinhar para que fique retinho, junto com a margem da folha. Isso se chama justificar. Aqui em cima, página inicial, você tem essas opções aqui, ó. São opções de alinhamento de parágrafo. Olha o nome aqui, ó. Vou dar o zoom aí para vocês, tá vendo? Parágrafo. Aqui em cima, essa opção é justificar. Atalho Ctrl J. Essa outra é alinhar à direita, Ctrl G. Essa aqui é centralizar, Ctrl E. E essa aqui é alinhar à esquerda, Ctrl Q. Se eu quiser que justifique, eu vou clicar aqui, ó. Preste atenção no texto ali, ó. Como é que vai ficar? Alinhou certinho a borda da página, tá vendo? Fica mais bonito, é um padrão usado, inclusive, pela ABNT, tá? Quando você vai fazer algum trabalho mais acadêmico, enfim. Jean, quero agora fazer uma entrada de parágrafo. Sabe aquele espacinho que fica na primeira linha, que é bem do português mesmo? Coloca o mouse lá, quando você coloca o mouse, ele vai ficar piscando, ó. Vou dar o zoom aqui para vocês verem. Zoom, Ctrl, mais o scroll, tá piscando ali. Isso aqui é o cursor.
Cursor, essa barra vertical é o cursor. A partir daqui, tudo que eu fizer vai refletir nessa linha, nesse local, tá? Se eu digitar a letra A, ela vai aparecer ali, o cursor vai para frente. Se eu quero jogar só essa linha para frente, eu pressiono no teclado a tecla Tab. Tá aparecendo aí para vocês na tela. Tab é essa tecla aí, todo teclado tem, tá? Uma vez, ele jogou lá para o meu espaçamento de parágrafo. Olha como ficou legal, tá? Ok até aqui? Dicas simples, porém que faz muita diferença. Aqui embaixo eu vou testar outros recursos aqui. Posso pegar essa linha e colocar sublinhado. Como é que eu faço? Olha o S ali, ó. S de sublinhado, tá vendo? Olha o mouse piscando, sublinhei. Você já viu que tudo que está selecionado vai ser ou vai receber o recurso que você está clicando. Quero mudar a fonte. Jean, o que é fonte? Eu já falei. Fonte é o estilo da letra. Como é que muda? Seleciona o que você quer mudar primeiro, clica, mantém pressionado, clica, botão esquerdo do mouse, mantém pressionado e arrasta. Selecionei, ok? Agora, com isso selecionado, eu vou lá de novo em página inicial e nessa opção aqui de fonte, você tem, ó, vou clicar aqui nessa setinha para baixo, olha o zoom aí, vou clicar aqui e olha a quantidade de letras, de fontes, de estilos você tem aqui disponível, tá bom? Tudo isso já está no próprio Word. Alguns você tem que baixar, essa nuvenzinha significa que você tem que baixar, basta dar um clique aqui, ele já vai baixar automaticamente, se você estiver conectado à internet, e já jogou o estilo aqui. Esse estilo não é tão diferente, deixa eu pegar um bem diferente aqui, ó, como esse daqui, ó, Algerian. Cliquei aqui, olha como mudou agora o estilo do texto, tá vendo? Obviamente, num texto profissional, num trabalho, você não vai fazer um texto todo enfeitado assim, tá? Eu estou enfeitando aqui para você ver os recursos, tá bom? Mas o texto costuma seguir um padrão. No máximo duas fontes. Uma fonte para o título, uma fonte para o parágrafo. No máximo isso. Não vai enfeitar o texto todo, não. Para treinar e para aprender, sim. Mas no seu trabalho, no seu dia a dia, você não vai fazer um contrato todo enfeitado assim, né? Ok? Bem, outro recurso que eu quero que você aprenda, tá? Que é essa opção do marcador aqui, tá vendo? Esse marcador é semelhante àquela canetinha amarela que você compra na papelaria. Vou selecionar só essa frase aqui, ó. O que está selecionado é o que vai receber. Vou vir aqui na canetinha. Se eu quiser outras cores, clico aqui nessa setinha, tem várias cores. O padrão é amarelo, quando eu clicar, ele marcou o texto, marca texto, ok? Isso em vermelho, que fica aqui embaixo, significa que ele está considerando que essa palavra está errada, de acordo com o idioma padrão do seu computador. No nosso caso aqui, o português. Realmente, se você olhar aqui, essa frase não existe em português. Ele está dizendo, ó, essa frase está provavelmente errada, porque ela não existe no português. Realmente não existe, porque é um idioma estrangeiro aqui, tá bom? Bem, outra coisa que eu quero que você aprenda é a fazer listas. Vou fazer o seguinte, cliquei aqui no final desse parágrafo, vou dar um Enter, ele vai pular uma linha, ok? Está na linha de baixo aqui, olha o cursor piscando. Vou vir aqui nessa opção aqui em cima de parágrafo e veja que tem um lista, isso aqui são listas, ó. Lista com quadradinho, lista numerada com espaçamento, com níveis, né? Vou escolher a lista numerada padrão aqui, ó. Suponhamos que você queira fazer uma lista de supermercado. Vou clicar aqui e ele vai colocar o número 1. Vou digitar casa, vou dar um Enter, ele vai automaticamente gerar o número 2. Vou digitar aqui, sei lá, roupa. Enter, número 3. Enter no teclado, ele pula uma linha. Computador, você vai clicando, ele vai gerando os números, tá? Jean, eu quero colocar entre um e outro outra palavra. Basta clicar no final, dar um Enter, ele automaticamente reorganiza a numeração, ok? Bem, isso daqui são dicas simples, porém é basicamente o que você precisa para trabalhar em Word, tá bom? É isso daqui. Opções de formatação de texto, sempre em página inicial, você já viu, né? Formatação de texto, opção de numeração, opção de cores, tá tudo aqui, tá? Algo que se usa muito é numeração de página. Jean, como é que eu coloco uma numeração na página do Word, tá? Tá vendo que eu tenho duas páginas aqui? Quando eu vou adicionando texto, automaticamente ele vai reorganizando e criando umas páginas. Como é que eu coloco? Muito simples, tá? Se você não sabe usar o teclado, eu sei que para muitos o teclado ainda é um desafio. Tem muita tecla aí, né? São mais de 100 teclas. Tem aula aqui no nosso canal também explicando, e no nosso curso a gente explica detalhadamente cada uma das teclas que você precisa, tá bom? Bem, partindo do pressuposto que eu quero adicionar a numeração de página aqui, o que é que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, vou vir em Inserir, agora eu vou mudar a guia, ao invés de página inicial, eu vou clicar em Inserir,
cliquei em inserir e agora aqui, ó, inserir o quê? Tem várias coisas que eu posso inserir aqui, tá vendo? Várias opções. Uma delas é, olha aqui, ó, número de página. Olha que legal, número de página. Vou clicar aqui. Onde eu quero, ele vai perguntar onde eu quero inserir o número da página. No início da página, no final da página, na margem, enfim. Vou colocar aqui no fim da página. Coloquei o mouse em cima, ele já coloca as subopções aqui do lado. Eu nem cliquei, só coloquei o mouse em cima. E aqui é o estilo. Como é que você quer? No finalzinho lá no cantinho, embaixo, no meio, no canto esquerdo, onde você quer na página. Vou colocar o padrãozão, que é esse aqui, ó, lá no canto inferior direito da página. Vou clicar em cima, automaticamente ele já inseriu. Ele fica meio apagado porque ele colocou um rodapé. Se eu clicar em qualquer lugar branco, ele volta a ficar normal, 2 cliques, tá? E agora, número da página 1, número da página 2, porque eu só tenho 2 páginas. E assim, automaticamente, quando for criando as páginas, ele vai numerando, tá bom? Bem, basicamente, sobre o Word, eram essas dicas que eu queria dar para você, tá? Tem muita coisa no Word, não vai dar para falar de tudo, tá? É óbvio que não dá para falar de tudo. Mas com isso que você aprendeu aqui, já resolve aí 80%, 90% da sua vida. Porque o Word, a maioria das coisas que se faz é isso aqui. É óbvio que tem coisas mais importantes, tem coisas mais complexas de se fazer, tá bom? Para terminar, eu recomendo, né, que você teste isso aqui e que você salve o seu arquivo. Como é que salva? Você vai vir aqui, ó, nesse disquete, ó, canto superior esquerdo, olha o mouse piscando. Clica nesse disquete, ele vai perguntar onde você quer salvar esse arquivo e com que nome. Nome do arquivo, vamos colocar aqui, ó, vou apagar isso que está aqui usando a tecla Backspace no meu teclado. Backspace é essa tecla que deve estar aparecendo para você. E vou digitar arquivo da jornada, traço Word, só para a gente ter um detalhamento aqui. Aqui embaixo ele vai perguntar onde você quer salvar. Por padrão ele coloca essa nuvenzinha que é o OneDrive. Recomendo que você clique aqui nessa setinha para baixo, você já viu, já lembra que sempre que tiver essa setinha é porque tem mais opções. Vem em documentos, vem aqui em mais locais aqui embaixo, olha o mouse, e vamos achar aquela pasta, que é a pasta do curso que a gente criou, ou pasta da jornada, na verdade, né? Ela está aqui em área de trabalho, eu sei porque eu criei ela aqui, né? Pasta da jornada, tá vendo? Vou clicar aqui, e agora sim, ó, arquivo da jornada, pasta da jornada, vou clicar agora em salvar, e agora o arquivo está salvo lá naquela pasta que a gente criou, na área de trabalho. Isso daqui, né, é a área inicial do Windows, chama área de trabalho, e aqui dentro está o nosso arquivo da jornada. Se eu der 2 cliques em cima dele, ele vai abrir com tudo que a gente fez aqui, porque a gente salvou, tá bom? Bem, estamos nos encaminhando já para o finalzinho dessa aula, mas não vai embora agora que eu tenho mais 2 coisas importantíssimas para falar para vocês aí, tá? Primeira coisa, enquanto eu tomo uma água aqui, que foi bastante conteúdo, hein? Eu falei para vocês aí. A jornada é para você aprender, é aula. Vai ficar gravado, assiste de novo. Aula 1, assiste de novo a aula 2, se você ficou com dúvida. O que é que eu quero pedir? Primeira coisa, aproveita agora, enquanto eu tomo uma água aí, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Sem sair, não precisa sair não. Basta clicar aí ou no celular, você pressiona, ou no computador, clique em inscrever-se. 2 segundos aí, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, e aí a questão de consciência mental agora, é o seguinte. Você viu que informática é muita coisa, tá? Tem muita coisa para você aprender. Eu falei aqui até rápido, passei bastante informação para aproveitar o tempo aí de vocês, tá? De graça, conteúdo gratuito aí para vocês. E aí, você já deve ter percebido, e se você não percebeu, eu vou falar para você, vou até trazer de novo aqui o nosso arquivo. Lembra aqui do arquivo que a gente estava escrevendo? Isso aqui é o que nós aprendemos hoje, tá? Windows, arquivos e pastas, unidades de medidas, tá? Só resumindo aqui o que nós aprendemos hoje, tá? Unidade, colocar em maiúsculo para ficar um padrão aqui. Unidade de medida. E aí eu já vou falar para você que existem 2 formas de você aprender informática, mas eu falo aprender mesmo, tá? Lembra que eu falei ontem? Não adianta você, não sei se eu falei, tá? Mas enfim, se não falei, fala agora. Não adianta você fazer um curso de informática e ter só um certificado e não saber fazer as coisas. Tem pessoas que são assim, tá? Já fizeram um curso, tem um certificado na mão, mas Windows, Word, Excel, mas quando senta na frente do computador, que alguém pede para ela fazer alguma coisa ou ela tem que fazer alguma coisa, a pessoa trava, tem medo, tá? Então, não adianta, o importante é você aprender e saber, tá? É claro que o certificado é importante, mas o principal é você saber fazer as coisas. Então você já viu, e eu falo para você, que para aprender informática existem 2 maneiras, tá?
A primeira delas é a maneira manual e a segunda delas é a maneira otimizada, tá? Agora eu estou ensinando para você como aprender informática de uma vez por todas. Não é só isso que eu falei aqui para vocês, não. Aprender bem informática básica, intermediária e avançada. Para você saber se virar, saber fazer suas coisas, não ser dependente, saber se virar no seu trabalho e poder concorrer a vagas melhores, ok? E não perder o emprego. Bem, gente, o que é uma maneira manual de se aprender? Simples, é aquela onde você se vira, mete a cara e tenta aprender sozinho. Já é possível? Sim, eu creio que seja possível você aprender informática, tenta aprender sozinho ou sozinha, tá? Sozinho ou sozinho. É possível sim, tem pessoas que são autodidatas, tá? Porém, isso daqui tem várias questões, né? Primeiro, que vai demorar mais. Segundo, que você vai errar muitas vezes. Terceiro, que muitas vezes as pessoas se frustram, erra, desiste de aprender, tenta, não consegue, desiste. Mas é possível. E a segunda maneira é a forma otimizada, ok? O que é que isso significa? Vamos lá. Significa você fazer um curso que proporcione aulas organizadas, ok? Material, né, que muitos chamam de apostila, material, suporte a dúvidas, correto? Ou seja, ter um mentor na jornada. Vou chamar assim, tá? Deixa eu ver se está cortando o texto aqui. Na jornada. Aqui é mais fácil, você vai aprender porque você vai ter alguém guiando você, orientando você, um professor. Vai ter um curso organizado com as aulas que você vai começar do zero, ou do nível que você tiver, iniciante, vai para o intermediário, vai para o avançado. Tem dúvida, suporte à dúvida. Assim é muito mais fácil. É igual, né? É igual a você fazer exercício. Você pode fazer exercício em casa, sozinho, na sua casa, não pode? O que é que acontece, né? Você já fez, eu já tentei fazer também. Você faz o primeiro dia, o segundo, depois você desanima. Às vezes você faz errado, sente dor. Às vezes, se você tem problema na coluna, piora. Mas muitos conseguem fazer. Aprender e até ter um corpo legal, uma saúde legal, fazendo exercício em casa. Outra forma de você ter uma saúde legal, um corpo legal, é você fazer da forma otimizada. Você contratar um personal trainer, por exemplo, tá? Aí você tem que pagar, né? Você paga ele e aí ele vai dar todo o suporte para você conseguir fazer e fazer bem feito. E aí você tem um resultado melhor e mais rápido. Concorda comigo ou não? É a mesma coisa com a informática ou com qualquer outra coisa que você queira aprender. Por óbvio, você vê que a forma manual é de graça, a forma otimizada você tem que pagar. É assim para tudo na vida. Concorda comigo ou não? Nesse cenário, tá? Se você escolher a forma otimizada, ou seja, fazer um curso, vou até colocar aqui, ó, completo de informática, ok? Eu posso ajudar você, tá? Não vou falar muito hoje, vou falar mais amanhã, mas eu tenho um curso que é um curso completo de informática chamado, olha o nome do curso aqui, tá? É bem sugestivo. Computador Dominado. Esse é o nome do curso, tá? Eu digo para você que eu, como professor, como eu falei ontem, 99% daquilo que eu ensino é de graça. No YouTube, no canal do YouTube, quem me conhece sabe, no Instagram, no Facebook, na jornada, de graça. Ensinei bastante para você e vou ensinar mais amanhã, tá? Não acabou ainda não. E 1%, 99% é de graça e 1% é pago. E esse 1% é justamente o curso completo de Informática Computador Dominado, tá? Se você tiver interesse em conhecer mais esse curso, em aprender, em entender como é que funciona esse curso, todos os detalhes eu vou passar amanhã. Então não deixa de voltar aqui amanhã, na última aula, e aí vamos fechar com chave de ouro. Não vai ser só sobre o curso, vai ter aula mesmo, a gente vai aprender sobre Excel. Lembra que eu falei para você? Vou mostrar para você que em 20 minutos você vai conseguir aprender Excel, talvez de uma forma que você nunca imaginou. Então volta amanhã na aula 3, vou falar sobre Excel e vou passar todas as informações se você tiver interesse em aprender informática de forma otimizada, aprender de uma vez por todas tudo o que você precisa para sair do zero até o avançado. Vou passar todas as informações amanhã sobre o nosso curso de informática completo chamado Computador Dominado. É óbvio que não dá para falar tudo aqui em 3 aulas. Não dá, ia ser muita informação, você já foi bastante. Você ia receber aquela informação, ia dar uma travada e às vezes acaba tendo um efeito negativo ao invés de positivo, porque você não consegue assimilar tudo e acaba ficando frustrado. O objetivo não é esse, o objetivo é destravar você, como você viu que é possível, passar o máximo de informação plausível e
ajudar você a ver que é possível e que é necessário você aprender informática, tá bom? Bem, vamos encerrar aqui essa aula, tá? O que eu digo para você, volta amanhã para a aula 3 para aprender Excel. E mesmo que você não tenha interesse em entrar no curso agora, volta pelo menos para conhecer o curso, aí pelo menos você vai saber que existe, tá? Se em algum momento você quiser fazer esse curso completo, de forma otimizada, você já vai saber que existe, tá? Agora, antes de sair, de fechar aqui essa aula, uma missão, né? Na verdade, mais de uma missão. Primeiro, coloca o seu comentário aí na área, aqui embaixo tem os comentários, coloca os comentários aquilo que você achou dessa aula. Segundo, reserva a data amanhã, 19h30, volta aqui para receber as aulas, a terceira aula, tá? E fechar com chave de ouro a nossa jornada da informática. Compartilha com outras pessoas esse conteúdo para que elas possam aproveitar a aula enquanto elas estão disponíveis, tá bom? É isso aí, aqui quem falou foi o professor Jean. Nos vemos então amanhã, na aula 3, finalização da nossa jornada da informática 2021.